eu vou mostrar de uma forma rápida aqui como fazer o download desses programas. Tá, ok? Então, ó, o AMP Server eu não vou mostrar porque você já deve ter instalado e tem esses vídeos na aula anterior, né, na disciplina anterior. Eu vou partir só do MySQL Query Browser e o Administrator. Tá? O NVU é o programa, no caso, para trabalhar com HTML, né? A gente vai ver isso nessa disciplina também. Em alguns momentos a gente vai trabalhar com HTML, tá? Parte de formulário, isso mais adiante. O DB Designer, você também já utilizou ele lá na disciplina de modelagem de dados, tá? Que você modela, né? Cria o seu banco lá, define as tabelas, todos os campos, e depois da modelagem pronta, você exporta o seu banco de dados, exporta o SQL, né? Os códigos SQL para a criação do banco em si, do banco de dados físico, tá ok? Então, esse aqui a gente vai utilizar ele mais para frente também. Mas eu vou me atentar à instalação desses dois programas aqui. Eu vou abrir aqui, então, botão direito, nova guia. Vamos ver a instalação do Query Browser. Tá? Então, você vai clicar nesse link aqui. Ele vai abrir a página de downloads para o Query Browser. Aqui, ó, você vai selecionar versão 1.1.20. Vai fazer o download aqui, né, pode ser desse MSI Installer, ok? No caso desse aqui, ele vai instalar ele no seu computador. Esse zip arquivo, né? Arquivo zip aqui, na verdade, é para não instalar. Ele só executa, né? Sem precisar da instalação. Então você vai fazer o download, clica no botão de download. Vou salvar ele aqui na área de trabalho. Ele é bem pequeno, tá joia? Aguardar o download ser concluído. Beleza. E aí, é só clicar aqui para ele começar a instalação do Query Browser. Então você clica em Next, aceita os termos, Next. Não precisa alterar a pasta, pode clicar em Next. Instalação completa, Install. Aguarda um momentinho, ele conclui a instalação do Query Browser. Beleza, terminada a instalação, você clica no botão Finish e está instalado o Query Browser. O próximo passo é baixar o Administrator, então você clica aqui no link, MySQL Administrator. Beleza. Nesse caso aqui do Administrator, você vai ter que selecionar a versão 1.1.9, que é a última versão que foi feita para o Windows. Então você pode fazer o mesmo passo. Clique em Download. Beleza, finalizou o download. Você clica aqui no instalador. Executar. Mesmo procedimento. Avança, aceita os termos. Next. Instalação completa. Install. Opção sim. Ele vai instalar. Concluído, você clica no botão Finish. Fechar essa tela. Minimizar. Beleza. Então, nós já estamos com as ferramentas instaladas. Certo? Um detalhe importante, como essas ferramentas são para manipular o banco de dados e o banco de dados ele está no AMP Server, você tem que abrir o AMP Server. Então você clica aqui, localiza o AMP Server no seu computador e clica no botão Start. Da mesma forma que lá na linguagem de programação você tinha que iniciar o servidor para rodar os códigos PHP, a mesma coisa é aqui na linguagem 2. Tanto para executar os códigos PHP quanto para
você manipular o banco de dados, né, o MySQL, você precisa estar com o AMP Server iniciado. Senão você não vai conseguir conectar pelo Administrator, né, e pelo Query Browser, você não vai conseguir conectar. Ele simplesmente é uma interface. Tá? Os programas que a gente acabou de instalar, o Query Browser e o Administrator, eles são simplesmente uma interface para manipular o banco de dados, uma interface gráfica. Mas o banco de dados mesmo, ele está presente no AMP Server. Tá joia? Então ficou verdinho aqui o ícone, está tudo ok. Então nós vamos... Primeira coisa, antes da gente ir para a ferramenta gráfica, eu vou mostrar para vocês como é o ambiente de linha de comando. Então, você clica aqui no AMP Server, vem aqui em MySQL e opção Console MySQL. Beleza. Normalmente o AMP Server ele fica sem senha lá na instalação do AMP Server. Quando você instalou, provavelmente você deixou sem senha. Então, quando ele pedir a senha aqui, você simplesmente aperta Enter. Se na configuração do MySQL do AMP Server for definida uma senha, aí você tem que digitar. No nosso caso, eu acredito que o de vocês, no seu computador também, esteja sem senha. Então você dá o Enter. E aí você já tem aqui a interface para digitar os comandos. Tá? Então, por exemplo, eu quero ver todos os bancos de dados que eu tenho dentro do gerenciador, né, do gerenciador MySQL. Então você escreve o comando show databases, ponto e vírgula. Não pode esquecer esse ponto e vírgula. Aperta Enter, ele mostra ali, ó. Então você tem esses 5 bancos de dados aí, tá? Ah, mas se eu quiser selecionar um banco para mim trabalhar, como que eu faço? Use e o nome do banco de dados. Teste, por exemplo. Aí ele dá a mensagem lá, database alterado, né? Ah, mas eu quero criar um banco de dados agora. Ah, então como é que eu faço para criar um banco? Create database, por exemplo, informática. Olha lá, carry, ok, uma linha afetada. Se você escrever agora show databases, veja que já existe lá o banco de dados que a gente acabou de criar. Por exemplo, eu quero selecionar o banco MySQL. Esse eu sei que já tem dados, então eu vou colocar use MySQL, alterei o banco. Ah, eu quero ver todas as tabelas que eu tenho dentro desse banco de dados. Show tables. Então essas são todas as tabelas presentes dentro do banco de dados MySQL, tá? Dentro do banco de dados que chama MySQL, tá? Eu quero mostrar todas as informações de uma determinada tabela. Então como que eu faço? Select asterisco from o nome da tabela. Por exemplo, vou pegar aqui a tabela plugin. Vamos ver se tem alguma coisa dentro dela. Ela está vazia. Vamos pegar outra tabela. User. Select asterisco from, ou seja, selecione todos os dados da tabela user. Então, esses são todas as informações presentes, né, todos os dados dentro da tabela user. Tá? Fica um pouco desorganizado aqui nessa interface de linha de comando. Tá? Então, pessoal, essa interface de linha de comando, eu mostrei alguns comandos para vocês, né? Lógico que existem muitos outros, tá? Mas é para vocês verem como é trabalhar no MySQL, né? No gerenciador, através da linha de comando. Vou fechar aqui agora, tá? Se você quiser fechar a linha de comando, é só digitar o comando exit. Ele sai da linha de comando. Ou fechar a janela, né? Agora eu vou mostrar para vocês como trabalhar isso na interface gráfica, que é os programas que a gente acabou de instalar. Então vou lá no MySQL Query Browser. Onde ele está? MySQL.
Eu vou primeiro aqui no Administrator. Beleza. Aqui, pessoal, o server host, no nosso caso, como a gente está trabalhando com o AMP Server, sempre é localhost. Tá? O username do banco de dados que a gente está trabalhando é o root, né? Ou seja, o superusuário. Essa porta não precisa mexer, isso aqui é padrão do MySQL. E a senha, como a gente já viu, né? No nosso caso, está sem senha. Então você não precisa colocar nada. Então, desse jeito que está aqui, você clica no botão OK. Então, beleza. Então, essa é a interface do MySQL Administrator. Tá? Então, você tem aqui informações do servidor MySQL, ó, o usuário, né? O host, a versão do MySQL, tá? O nome desse computador que está sendo utilizado no momento, tá? O IP do servidor, como é localhost, ele usa esse IP 127.0.0.1, tá? E no caso, a versão aqui do cliente, né, é a versão 5.0, tá joia? Mas, enfim, o cliente aqui, no caso, é o meu computador que está utilizando, né? Serviços, né? No caso que a gente não vai trabalhar, tá? Mas é para parar ou executar o servidor MySQL, tá? Variáveis de controle, também a gente não vai trabalhar. User, administração, né? Administração de usuários. Então você pode criar novos usuários dentro do MySQL Administrator, né? Você cria lá no banco de dados gerenciador. Então você, por exemplo, coloca new user aqui, o nome do usuário, tá? A senha, confirma a senha e aqui os dados do usuário, né? Aí você vem aqui, ó, por exemplo, nessa outra aba aqui, esquema, privilégios. Então você tem, na verdade, esse usuário aqui é do SGBD num todo, tá? O SGBD é o arquivo lá que a gente pensou, tá? É o que armazena todos os bancos. Então, quando você está criando usuário, você pode definir quais bancos de dados esse usuário vai ter acesso, tá? Então, se você, por exemplo, selecionar o banco de dados MySQL aqui, ó, tá joia? Você seleciona esse banco aqui e aqui quais operações ele vai ter direito. Ele vai ter direito de inserir informações no banco, de alterar, de selecionar, né, de atualizar informações. Então, aqui você tem todas as operações que é feita no banco de dados. Você clica na setinha aqui e vai adicionando uma por uma, ou então todas de uma vez, se você quiser dar todos os privilégios em um determinado banco de dados. Tá? Então você clica no banco que você quer dar o privilégio e clica no privilégio aqui e vai clicando na setinha de acordo com o que você quer permitir que aquele usuário faça no banco de dados. Isso aqui é muito importante, pessoal. Tá? Essa parte de recursos aqui não vamos trabalhar. Tá joia? Não vou criar usuário também, que essa disciplina não foca muito nisso. Mas, de repente, se alguém tiver dúvida, a gente pode explicar como faz isso aqui certinho. Tá bom? Todas as conexões do banco de dados no momento. Então, você pode ver no SGBD quem está conectado. Então, no caso aqui, só existe o root, né, que eu acabei de acessar. Mas se tivesse um banco de dados com mais usuários conectados, você teria uma lista aqui de todos os usuários que estariam conectados naquele momento. Tá? E algumas outras aplicações aqui, né? Eu vou aqui em backup, né? Que é o mais interessante aqui. Então, se você quiser fazer um backup de um banco de dados, você vem aqui, ó, New Project, dá o nome aqui, por exemplo, de backup, tá? O nome pode ser qualquer nome que você quiser, né? Normalmente a pessoa coloca, por exemplo, backup e a data do backup, tá? Para ficar fácil de saber de quando que aquele backup foi feito. E aí você seleciona o banco que você quer fazer o backup e vai jogando para cá. Ó. Então, se você quiser fazer backup desse banco MySQL, você joga aqui, ó, o banco e aí você tem todas as tabelas. Se você clicar nesse sinalzinho de mais, você tem todas as tabelas do banco. E você vai marcando, né, qual banco você quer fazer e quais tabelas você quer fazer. Normalmente se faz do banco inteiro, né? E aí é só clicar aqui, executar backup agora. Beleza?
restaurar um backup, né? Então, se você quiser restaurar, você clica aqui nessa opção Restore, Open Backup File, e aí você tem a opção de selecionar lá o arquivo de backup, né? Quando você clica aqui nessa opção de backup, executar backup agora, ele gera um arquivo para você. Então, vou fazer um teste aqui rapidinho, ó. Executar backup agora. Tá vendo? Ele gera esse arquivo aqui, ó. Vou salvar ele na área de trabalho, né? Tá aí com esse nome aqui. Beleza, ele salvou o backup desse banco de dados MySQL que eu acabei de selecionar. Vamos lá ver o que tem dentro desse backup. Vou abrir ele aqui com o Notepad++. Então, ó, esse é o backup do banco. Todos esses códigos aqui, ó, tá? Veja que tem todas as informações que estavam gravadas dentro do banco de dados. Tá joia? Se você quiser fazer um backup, ou melhor, se você quiser restaurar um backup, você vem aqui em Restore, Open Backup File, e busca lá o arquivo de backup que a gente acabou de procurar. Eu não vou fazer isso, senão eu posso dar problema no meu servidor de banco de dados. Mas você clica aqui, clica em abrir e clica em Start Restore. Aí ele volta o backup para o gerenciador de banco de dados. Beleza? Então, pessoal, essa ferramenta Administrator é aquilo que eu falei para vocês. Você trabalha com esse tipo de ação que eu acabei de mostrar. São partes administrativas do banco. Beleza? Vou fechar aqui. Vou colocar não, né? Não quero modificar. E vou abrir agora o MySQL Query Browser. MySQL Query Browser. Ele vai pedir as mesmas coisas do outro, tá? Você digita localhost, usuário root, tá? Default esquema é se você quiser já conectar num banco de dados específico, se você souber o nome. Se não souber o banco de dados que você quer, é só clicar em OK. Clique em Ignore. Ele vai entrar aqui no Query Browser. Então, pessoal, a interface do Query Browser ele é bem tranquila, né? Veja que aqui do lado direito você tem todos os bancos. Lembra lá do Command Line que a gente viu aquela hora? A gente dava Show Databases para ver todos os bancos. Aqui ele já fica mostrando, ó, o banco informática, todos os bancos de dados, tá? Esse aqui no caso ficou sem nenhuma, ele não abriu nada porque ele não tem nenhuma tabela. Mas se você pegar o MySQL, por exemplo, aqui, que é um banco que já está com informações, você clica, ele mostra todas as tabelas, tá? Se você quiser criar uma tabela, por exemplo, você vem aqui, ó. Eu quero criar, por exemplo, aqui a tabela desse banco de dados informática. Vou criar uma nova tabela, Create New Table. Então, por exemplo, eu quero colocar nome disciplinas, né? Disciplinas. E vou colocar, por exemplo, aqui a coluna ID da disciplina, ela é inteira, e o nome da disciplina, por exemplo, tá? Varchar, ele reconhece. Aplico as alterações, execute, pronto. Ele já criou uma tabela para mim, disciplinas, certo? Você clica aqui e você vê os campos que eu acabei de criar. Então, olha lá, Select from Disciplinas. Você clica nesse botãozinho com rainha aqui, né, que é o Execute. Então, olha lá, Select asterisco from informática ponto disciplinas, né, o nome do banco, ponto, o nome da tabela. Aí ele mostra aqui para você. Se você quiser inserir uma informação aqui de forma gráfica, você pode clicar nesse botãozinho aqui embaixo, ó, Edit, e aí você coloca aqui dentro, ó, por exemplo, ID 1, né, o código da disciplina, e o nome da disciplina, por exemplo, linguagem 2. Pronto, clico aqui em aplicar mudanças, né? Apply Changes. Beleza. Aqui, ó, vou só mostrar para vocês, a gente olhou aquela hora na linha de comando, os dados da tabela usuário, né, do banco de dados MySQL. Então, vou clicar aqui na tabela de usuário para mostrar todos os dados. Então, sempre que você clica numa tabela, se você der 2 cliques, ele vai fazer esse comando, Select asterisk from
mas o nome da tabela, né, que é para selecionar informações. Você clica nesse botãozinho aqui e aí ele mostra. Lembra aquela hora que ficou tudo bagunçado na tela, a gente mandou exibir? Aqui ele mostra as mesmas informações de uma forma mais organizada. Tá? Então, pessoal, essas são as ferramentas, né, para trabalhar com o banco de dados aí. A gente vai usar muito aí o Administrator, né, e o Query Browser, principalmente o Query Browser, tá? Para trabalhar com o banco de dados.